Olá, meu querido, minha querida, é com muita alegria que eu quero falar algo importante para você, algo importante para a Igreja do Senhor, algo importante para os líderes, para as pessoas, para as comunidades, da importância da Igreja em contraste com o que está acontecendo no nosso país. É visível, é nítido, nós vemos pelas redes sociais, pelas desinformações vindas através das mídias que são as televisões de modo geral, nós temos visto e podido ver como o nosso país está sangrando, mas não apenas no aspecto financeiro, econômico, mas no aspecto moral, no aspecto ético, que é o mais importante. O caráter tem a ver com a alma da pessoa, tem a ver com os resultados que são procedentes de atitudes não controladas, de atitudes que são resultado de uma alma que está em pecado, de uma vida que está em pecado, de uma pessoa que não nasceu de novo, de alguém que realmente está em desacordo com a vontade de Deus. Então nós temos podido ver, nós temos podido perceber, nós estamos enxergando diante da internet quantas coisas erradas, quantos malfeitos, quantas atitudes erradas que temos podido ver através do legislativo, através do judiciário, tantas coisas que vão de encontro à família ou em desacordo mesmo à família, aos bons costumes, aquilo que já foi de séculos e séculos estabelecidos, sejam eles pelos bons costumes ou pela palavra de Deus, e que estes pilares estão sendo abalados por sugestões malignas vindas de instituições estabelecidas no nosso Brasil. Então, o que fazer diante de um quadro tão caótico? O que fazer diante de um quadro onde existem pessoas que estão imbuídas, que estão legalizadas, que elas têm a competência de fazer o melhor pela nossa nação e estas estão sendo usadas para se auto-beneficiarem ou se auto-protegerem? O que fazer diante de um quadro desse? E eu tenho podido perceber que muitas pessoas, e também eu, temos nos distraído muito, porque quando nós olhamos para a internet e vemos todo este quadro, a gente fica revoltado, as pessoas de fato ficam revoltadas e querem participar de alguma forma daquele momento ali, contestando, protestando de alguma forma aquela desgraça que está sendo oferecida pelos entes, pelo legislativo, pelo judiciário, por alguns entes da federação. Então nós precisamos tomar uma atitude. Qual atitude tomar? Qual é para um cristão, qual é a melhor atitude a ser tomada? E o Senhor colocou no meu coração hoje: o meu povo precisa orar, o meu povo precisa buscar a minha face. Se o meu povo, como diz 2 Crônicas, capítulo 7 e versos 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então aqui eu destaco os itens os quais são necessários para que o povo de Deus, de alguma forma, se volte para Deus. A palavra de Deus diz, Deus falou naquele momento e disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, as pessoas que se dizem cristãs no nosso país, se eles se humilharem. E isso me reporta também a oração que fez Salomão quando ele terminou o templo, quando ele terminou o palácio. Ele fez uma oração pelo templo e ele falou, ele fez aquela oração no capítulo 6 e depois no capítulo 7. Então Deus visita Salomão: olha, Salomão, eu escutei a tua oração e agora eu estou aqui para te avisar o que vai acontecer. Então o que Salomão fez? Salomão, ele lembrou: olha, se o teu povo, que se eles se espalharem, se eles pecarem, aqui está essa casa, para que então nós venhamos e nos humilhemos diante de ti, diante da tua presença, e o Senhor nos perdoe. Então lá em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E eu quero exaltar esse termo, se humilhar, para que eu venha me humilhar, para que a pessoa de fato tenha um procedimento relativo ao se humilhar. Ela precisa admitir e reconhecer
que as suas prerrogativas ou as suas atitudes não são aquelas que são correspondentes à vontade de Deus para aquele momento, para a vida da pessoa. Então, eu só me humilho quando eu admito que aquelas coisas que eu faço, ou aquilo que eu sou, ou que eu estou vivendo, estão em desacordo com aquilo que Deus quer e tem como solução para a minha vida ou para a vida da nossa nação brasileira, ou mesmo para o mundo. Então, eu só irei me humilhar quando de fato eu admitir que aquilo que eu estou fazendo, admitindo como certo, seja errado. Então, eu me humilho, eu admito que eu não estou prosperando naquele nível, que eu não estou tendo o resultado que deveria ter resultado daquele meu modo, que eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu queria fazer por causa do meu modo. Então eu me humilho. Então é preciso, a palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, primeira circunstância, primeira alternativa, primeira ordenança é se humilhar. Eu preciso me humilhar. Humilhar é subjugar. No grego está ali escrito que é subjugar, que é ficar por baixo. Exatamente, de modo geral, eu vou dizer para você que se humilhar, eu não me humilharei. Eu ficarei altivo, eu ficarei soberbo, eu ficarei fora do controle emocional se eu não me humilhar, se eu não ter aquele ato de admissão. Você já viu algumas pessoas que não se humilham, que não deixam que as suas verdades sejam contestadas por outros? Existe muito disso, porque as suas verdades estão tão acima de questionamentos que elas não se veem, ou elas se veem desprotegidas quando são contrastadas com outras verdades. Então, o que eu quero dizer para você, que é a primeira alternativa que a palavra me dá, se humilhar. Eu preciso me humilhar. A segunda questão de 2 Crônicas capítulo 7, verso 14 é e orar. Então, eu preciso orar. A palavra de Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, uma vez que eu admito no meu coração, uma vez que eu me humilho, que eu me rendo, que eu sei, olha, esse primeiro passo eu estou dando, eu estou me humilhando. A minha igreja não está orando como deve orar. A minha igreja, eu não estou conseguindo resolver os problemas da minha igreja. Então, eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou me colocar numa outra alternativa, que é a segunda. Eu vou orar agora. Orar é fazer petições. A palavra, ela vem do hebraico palau, uma raiz primitiva, que é interpor-se. É criar uma oração interlocutória. É buscar um resultado, não aquele que é de mim mesmo, não aquelas respostas que são de mim mesmas, não resultados que eu posso eu mesmo produzir, mas uma oração que traga Deus para o centro do meu problema. Então a palavra de Deus diz, se eu quero de fato resolver o problema da minha nação, eu preciso dizer que por mais que eu tenha ideias eficientes, por mais que eu tenha feito coisas que são importantes, mas nenhuma delas será tão eficiente quanto se eu orar e buscar ao Senhor, se eu trazer de Deus as respostas, se eu trazer de Deus o melhor caminho a tomar. Então ele está dizendo, se eu orar, eu preciso orar. Então nós precisamos nos reunir para orarmos. Nós precisamos voltar à oração. Muitos líderes, muitos não têm buscado a Deus, eles têm vivido uma vida de ativismo espiritual, eles não têm procurado se estabelecer, ir para o quarto, como diz a palavra em Mateus capítulo 6 e versos 6, e tu quando orares, entra para o teu quarto e fechando a tua porta. Então é preciso fechar as portas das distrações, porque a internet de fato é uma distração terrível. Nós ficamos revoltados, nós ficamos, meu Deus, nós ficamos olhando o foco, focados em cima do problema, e a nossa autossugestão não vai trazer resposta ou resultados. É Deus quem precisa dar eficiência aos anelos que a nossa alma tem. É preciso trazer Deus para o centro das circunstâncias. É preciso pedir que Deus interponha nos resultados os quais nós preterimos, nós queremos. Então, essa é a minha palavra nessa oportunidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, 2 Crônicas capítulo 7, versos 14, e orar. Então,
buscar a presença do Senhor mediante a oração. Falar com Deus. Falar com Deus. A Bíblia fala lá em Tiago capítulo 5 que Elias era um homem com as mesmas paixões que nós e orou ao Senhor. Então, por 3 meses não choveu sobre a terra. Então, este é o poder. Da mesma forma que nós temos as nossas falhas, nós também temos, por outro lado, o poder de orarmos a Deus e pedirmos a sua intervenção, a sua presença nos casos concretos dos quais nós necessitamos. E o terceiro item que ele diz aqui, e se converter dos seus maus caminhos. Mesma coisa que Salomão orou lá atrás. Ele diz, se converter dos maus caminhos. Se o meu povo se converter, se o meu povo, se houver pecado, e se realmente ele admitir, cair em si, diz a palavra, e se arrepender, então a mão do Senhor será a favor do meu povo. Então é isso, a mão do Senhor será a favor do nosso povo, na medida em que as pessoas começam a se converter, na medida em que as pessoas começam a admitir, a se humilhar e orar, ou seja, a partir do momento que as pessoas admitem dentro delas que Deus realmente tem a solução, isso está focado na hora de orar. Quando nós admitimos, nós nos humilhamos e nós vamos a Deus orando, então nós estamos dizendo que Deus é quem tem a solução. Então eu confesso os meus pecados, eu confesso diante de Deus aquilo que eu mesmo, com as minhas alternativas, não conseguia como se fossem um pecado. E nós temos que confessar o pecado da nação brasileira. Eu e você precisamos confessar, e de fato é pecado o que eles estão fazendo manobras com a lei para se protegerem, para gastar dinheiro público. Isso é um mal, é a corrupção. E nós não podemos, nós não conseguimos deter. Deus vai levantar as pessoas certas para mudar a nossa nação, como já começou, já teve um insight. Eu vejo o nosso governo como Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. Aterrissou no nosso governo. Aterrissou no Palácio do Planalto um governante e caiu dentro da cova dos leões. A cova dos leões. Algumas partes do Judiciário e o Congresso Nacional. Para mim é a cova dos leões. É dali que procede toda a legislação para o nosso país. Ali aonde ratifica coisas que são boas e são ruins para o país. Mesmo que seja do agrado de 5 pessoas, mesmo que seja do agrado de minorias, em detrimento da maioria, ali se consagra. Então é preciso uma intervenção divina. É preciso Deus se interpor nessa situação. E o que acontece é o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 1, quando o faraó começou a ver o povo de Deus crescer. E eles disseram entre si, vamos usar de astúcia, de sabedoria, e vamos entreter esse povo para que eles não se multipliquem. O que eu vejo isso? Satanás, o inimigo, o adversário da nossa vida, tentando entreter a igreja, entreter para que ela fique cega, que ela não busque Deus em oração. Mas a Bíblia diz também que, por mais que Faraó começava a pôr serviço, a subjugar o povo, mais esse povo se multiplicava. Então é isso, é a nossa reação à oração. O que diz mais? Se converter dos seus maus caminhos. Então, se converter dos seus maus caminhos, de modo geral, isso engloba a nação como um todo. Mas, para nós mesmos, já estamos admitindo, quando nos humilhamos, que vamos nos converter das nossas atitudes, que não são aquelas que correspondem à vontade de Deus, que é estar em oração, que é o segundo item, que é estar buscando a solução de Deus, é declarar que só Deus tem a solução, só Deus tem a capacidade de intervir nestas condições degradantes, só Deus, é isso que ele está dizendo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deus estará ouvindo toda a petição daqueles que se humilharem, toda a petição daqueles que orarem, toda a petição daqueles que se converterem dos seus maus caminhos. Ele que está ratificando, Ele que está dizendo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vai sarar
toda a nossa terra. Ah, você vai dizer assim, vai começar a produzir melhor nos campos? Vai ter mais dinheiro? Não somente isso. Sarar a terra é sarar as pessoas, sarar aqueles que estão no mundo, que estão no nosso país, sarar o caráter, a conduta daquelas pessoas. Deus quer sarar a nossa terra. Isso inclui exatamente, claro, inclui a sua vida financeira, inclui a sua saúde, inclui a sua prosperidade, mas principalmente inclui a vida moral e pessoal daquela pessoa, a inteligência dessas pessoas, a conduta, a alma dessa pessoa. Deus quer sarar a alma, quer transformar o espírito, esse espírito morto, corrompido que vai para o inferno. Deus quer dar dele a sua nova natureza, fazê-la com que vá para os céus. Então, acima disso, não há mais nada que se buscar, senão ficar detido em oração. Busque a Deus em oração, seja pela oração em línguas, seja pela confissão, pela oração da sua palavra, pela meditação. Busque a Deus, e se ainda assim for insuficiente, jejue, busque a presença de Deus para resolver as situações da sua vida mediante o jejum também. Não que o jejum seja um instrumento para buscar bênçãos, mas é um instrumento para nos mortificar, para ajudar com que venhamos nos humilhar, e isso vai decidir quem está no comando da sua vida. Quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu admito em mim que Deus é quem comanda, Deus é quem governa. E é isso que eu quero dizer para você. Permita a Deus governar e nos juntemos em oração para salvar o nosso Brasil, para salvar a nossa pátria, o nosso governo de modo geral. Vamos nos unir em oração, buscar a Deus em oração, voltar a termos grupos de oração na nossa igreja, grupos fortes de oração, a voltar a orar na sua casa, com seus filhos, com a sua família. Vamos voltar à oração. Chega de entretenimento, chega de ficarmos tentando convencer o nosso público com pregadores de fora, com cantores, com banda. Não que isso não seja necessário, não, sem desprezar o mérito destas coisas, mas a oração, o essencial, quando nós admitimos, quando nós vamos buscar a Deus em oração, nós estamos estabelecendo que Deus quem comanda, Deus é quem governa, Deus que é o Senhor, que tem as diretrizes, que tem o comando de tudo. Então, se eu não oro, se você não está orando, a sua carne estará governando. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, se você não se relaciona com Deus, é a sua alma que está governando, ela quem está no trono, e as decisões decorrentes então serão aquelas que são produzidas na sua alma e não no seu espírito. Quando você busca a Deus, as decisões são dirigidas, são provindas de Deus, do Espírito de Deus. Então você, uma vez que você se aplica em oração, uma vez que você se humilhou, que você buscou a face de Deus, que você se arrependeu dos seus pecados, você está admitindo dentro de você que quem comanda você é Deus. É isso que eu quero dizer para você. Permita Deus comandar a sua vida. E como eu manifesto que efetivamente Deus está comandando a minha vida? Quando eu estou orando, quando eu estou buscando a face de Deus, quando eu estou me relacionando com Ele. Eu estou dizendo, Deus, as minhas prerrogativas, as minhas palavras, as coisas que eu faço não são suficientes, mas Tu sim, Senhor. Então quando você está orando, você está admitindo que Deus é o Senhor, que Deus é quem comanda, que Deus é quem governa, Ele quem está no controle da sua vida. Essa é a palavra. Então, vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Senhor. Ore em línguas, procure saber por que a oração em línguas, procure saber como que eu coloco Deus no centro das minhas emoções, como eu faço para que a minha alma não governe sobre a minha vida. Alguém já te ensinou isso? Se você quiser saber mais sobre oração, se você quiser saber como você esvazia gabinetes, se você instruir as pessoas, se você der as chaves de oração, como elas vão ter uma performance melhor no seu dia a dia, você esvazia o seu gabinete. Você não vai ter uma congregação de doentes,
mas uma congregação de pessoas que foram curadas e que estão se curando mediante as práticas da oração. Então, muitos não conhecem como a palavra pode te instruir. Quando é que eu estou pronto para dizer que aquela figueira, como diz lá em Mateus 21, ou também lá em Marcos 11, 23, quando eu estou pronto para dizer que aquele monte seja arrancado, que aquela figueira seja transportada para o meio dos mares? Quando eu colocar Deus no governo da minha alma, quando a incredulidade estiver desaparecida de mim, mas é preciso de instrução. Deus quer te dar instrução para que você governe acima das tuas circunstâncias. E só assim, permitindo que Deus seja o Senhor, quando você ora, você está dizendo: Deus é quem tem o comando da minha vida. Receba essa palavra. Comece a orar. Comece a admitir que Deus é o Senhor da sua vida. E quando isso de fato é uma verdade para mim, quando eu estou orando. Quando você está orando, você está admitindo que a sua carne não governa, mas Deus, mediante a sua oração, começa a ir e vir mediante a sua oração e o comando se torna de Deus. Deus te abençoe grandemente.